Olá, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Meu nome é André. Para quem não me conhece, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Itaquera, uma igreja muito bacana. Fui convidado para um processo de transição pastoral. Estamos aqui desde meados de agosto de 2017, servindo junto com a minha família. Sou casado com a Dácia, eu tenho 2 filhos e tem sido um privilégio servir ao Senhor. Amo fazer o que faço, sou pastor com muita alegria, com muita gratidão a Deus, com um privilégio muito grande, tá bom? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de compartilhar, de ter uma reflexão com vocês aqui nesse momento. E eu espero que todos nós, assim como eu já fui várias vezes, repetidas vezes no estudo, no preparo dos textos, dessas coisas que eu separei aqui para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês também sejam desafiados a melhorar, a ser melhor como homem, marido, ser melhor como líder cristão, líder na igreja, líder na empresa, no seu trabalho. Que você seja um homem de Deus para essa sociedade que precisa tanto de referencial, né? Então eu escolhi um texto muito bacana, um texto de Pedro, e eu espero que ele abençoe a sua vida. E eu creio que você é um cristão e eu espero que você, exatamente por ser um cristão, esteja passando por essa quarentena com Deus e que você não esteja fazendo quarentena, de Deus. Eu tenho certeza que você tem noção da importância de você estar vivendo na dinâmica de um relacionamento com Deus. Bom, vamos lá. O texto bíblico diz assim, 1 Pedro capítulo 3, ele vai dizer assim, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Muito legal, a gente foi chamado para bem dizer. Fomos chamados para pagar o mal com o bem, Ao contrário disso, nós somos chamados para bem dizer. Muito legal essa proposta, esse contraponto. Versículo 10 do capítulo 3 de 1 Pedro vai dizer assim: porque quem amar a vida e ver os dias bons, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal. E os seus lábios não falem o engano. Coisa muito importante. Aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que coisa, hein? O rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Pai, pedimos a Tua direção, que o Senhor nos ajude nesse momento. Abençoe cada um dos meus irmãos que vão assistir esse vídeo, vão participar desse momento de reflexão, de devoção. E que todos nós, inclusive esse que vos fala, seja edificado mais uma vez por Tua palavra. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quando eu pensei nesse texto, eu gosto muito de fazer quadros, eu uso projetor bastante, muito recurso de multimídia. Eu faço muitos riscos, muitos rabiscos, Então eu vou tentando ser o mais didático que eu consigo ser para mim mesmo e para as pessoas que vão me ouvir, Aqui a gente tem algumas limitações, mas vamos lá, vamos tentar. A minha proposta, na verdade, é que homens que são homens de Deus e que estão passando pela quarentena com Deus, eles precisam ter em mente a importância de serem pacificadores, inclusive nesse momento. Nós precisamos de homens que sejam líderes pacificadores na igreja nesse momento de crise, na hora de fazer a gestão, na hora de fazer uma administração da crise nesse momento na igreja, por exemplo. É um momento muito tenso para as famílias e o papel de um homem ele é muito importante, ele pode fazer uma diferença, pode ser determinante em casa para que haja harmonia, para que haja uma vitória sobre a rotina, sobre as dificuldades, sobre a desesperança. Então, nós podemos ter papéis, exercer papéis no ambiente familiar, no ambiente corporativo, na nossa igreja,
de maneira que vai trazer resultados extraordinários. Então, eu gostaria que a gente pensasse nesse momento sobre a atitude pela busca da paz, refletir sobre a nossa atitude como homens e buscarmos ter atitudes pacificadoras, porque esse texto vai desafiar a gente para isso, inclusive quando ele fala, de não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Pelo contrário, nós somos chamados para bem dizer, sabendo que para isto foste chamados, porque por herança alcanceis as bênçãos. Então pensa assim, nós já somos abençoados por Deus. Eu gosto muito da referência de Paulo em Efésios, quando ele vai falar que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais na pessoa de Jesus Cristo. Então tudo que a gente realmente precisa em termos de eternidade, em termos de vida eterna, nós já temos na pessoa de Jesus Cristo. Então nós já temos a bênção, e independente de qual seja a problemática, o momento de dificuldade, o momento de desafio que estejamos passando, existe a possibilidade ainda assim de a gente bem dizer ao Senhor. Vamos lá. Quando eu penso nesse texto, esse texto é grande, ele vai até o versículo 17, eu não li todo, mas olha só, vamos pensar assim. Eu acho que nós como homens, nós precisamos ter inicialmente na nossa mente 6 coisas. Eu escrevi 6 verbos, que correspondem à nossa atitude, ao nosso pensamento, à nossa resposta diante de qualquer situação. Então, lembra comigo assim, repita comigo assim, nós precisamos ter atitudes pacificadoras. Então, nós como homens, nós precisamos ter o quê? Atitudes pacificadoras. Para isso, eu escrevi 6 verbos. Ser, viver, receber, fazer, saber e oferecer. 6 verbos. Vou repetir. Ser, viver, receber, fazer, saber, oferecer. Ser é ser alguém que busca a paz para com todos. Viver retribuindo, seja na família, na organização, na igreja, no trabalho, na empresa, retribuindo amor e bondade, mesmo que você não tenha recebido das pessoas à sua volta amor e bondade. Você retribui às pessoas amor e bondade porque você recebeu de Deus esse amor e essa bondade. Você vai receber mais qualidade nos relacionamentos, Eu gosto de palavras como fala lá que a palavra branda desvia o furor, e é interessante como nem sempre acontece isso, Nem sempre a resposta é dessa maneira, mas é interessante quando a gente vê algumas pessoas constrangidas com a nossa educação, constrangidas com a nossa passividade, a nossa paciência, com a nossa suavidade, com sem perder a classe, aquela coisa assim. É interessante quando a gente vai recebendo qualidade nos relacionamentos. Isso às vezes até em casa, Em casa com os filhos, em casa com a esposa, qualidade de vida, de relacionamentos, sentimentos e emoções. A gente recebe isso quando a gente está bem resolvido, diante assim, tudo que eu preciso eu recebi de Deus, então eu tenho de Deus para dar para o outro, mesmo que o outro não dê para mim. Olha que coisa interessante. Eu estou bem resolvido de tratar as pessoas com amor e bondade, porque eu recebi todo o amor e toda a bondade da parte de Deus, e mesmo que outras pessoas não me ofereçam amor e bondade, eu tenho para dar, porque Deus já me deu de sobra. A gente precisa fazer uma coisa interessante, que envolve a nossa moralidade, que é fazer. O texto vai dizer que a gente precisa se desviar do mal. Mal aqui nesse texto é a ideia da natureza de propósito, de perverso, sabe? Aquela coisa de fazer com a intenção mal, da intenção perversa, a natureza de propósito ruim. Então, às vezes a gente tem essa vontade, a gente tem esse desejo. Então, a esposa não faz algo que a gente gostaria, ou a esposa nos trata ou nos responde de uma maneira ruim, o cara na empresa, às vezes numa relação com alguém na igreja, a nossa tendência primária, natural, pecaminosa é responder na mesma altura, responder do mesmo jeito. E aí a ideia aqui é desvie-se do mal, desvie de responder, de reagir com essa natureza de propósito mal, perverso. Saber que Deus é soberano. Deus é soberano, que Ele sabe e Ele tudo vê. Ele sabe tudo que as pessoas fazem, Ele vê tudo que as pessoas fazem, de bom ou de ruim, contra ou ao seu favor. Mas Ele também sabe e Ele também vê tudo que você faz, que eu faço, de bom ou de ruim em relação a outras pessoas. E lembra assim que nós podemos oferecer. Oferecer o quê? Oferecer um testemunho que agrada a Deus. Então, recapitulando, ser, viver, receber, fazer, saber e oferecer.
Ser alguém que busca a paz, alguém que vive retribuindo o amor, alguém que vai receber qualidade nos relacionamentos, alguém que vai fazer o quê? Desviar-se do mal, saber o quê? Saber que Deus é soberano, que tudo sabe, tudo vê e oferecer um testemunho que agrada a Deus. Então o versículo vai dizer assim, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O que eu posso abordar aqui? Exatamente a ideia do ser. Ser alguém que busca a paz e o bem para com todos. Então, qual que é a ideia? Eu faço parte de um todo. Eu sou uma parte de um todo coletivo. A ideia é de que nós como homens, todos nós como homens, vamos pensar assim, se todos os homens da primeira de Itaquera, se todos os homens de todas as igrejas que estão sendo representadas, que estão reunidas assistindo esse vídeo, por exemplo, se todos nós formos de um mesmo sentimento, qual sentimento? Esse sentimento de alguém que busca a paz, de alguém que está tentando pacificar. Imagina como vai ser a nossa igreja, cara. Imagina como vai ser as nossas igrejas, imagina como vai ser as nossas casas, nossas famílias. Imagina como vai ser os nossos filhos. Então, olha só, cada parte de um todo coletivo, o mesmo sentimento, de igual ânimo, a ideia de unidade de espírito, de uma mesma postura, eu achei muito interessante. E que postura é essa, né? Quando a gente vai ser pacificador, sermos pacificadores, tem embutido a ideia de sermos cuidadores, cuidadosos. A gente vai ter que ser cuidadosos nas nossas ações, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Por quê? Porque a ideia desse texto é de que eu e você, como homens, busquemos desenvolver a capacidade de sofrer junto com o outro. Essa capacidade de sofrer junto com o outro. A ideia de amar querendo o bem do outro. A intenção de cuidar e uma coisa que é muito importante, inclusive para nós homens, né? A questão de uma mente humilde. E eu penso assim, que a humildade ela precisa ser muitas vezes trabalhada na nossa vida e perseguida, porque nós temos uma tendência orgulhosa, né? Todos nós. E aí assim, a gente vê o orgulho na nossa vida, muitas vezes nas nossas ideias, na nossa postura mental, o orgulho no controle de determinadas situações, na maneira de nós falarmos com as pessoas na igreja, na casa, na família, no trabalho. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu e você precisamos ser cuidadosos nas nossas ações, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Precisamos ter uma postura, desenvolver uma maneira de pensar, ter uma unidade de espírito que busca ser capaz de sofrer junto com as pessoas, amar querendo o bem, ter a intenção de cuidar, inclusive cuidar dos seus, hein, gente? Nós precisamos aprender, irmãos, olha, e essa quarentena está revelando que muitas das nossas famílias são muito frágeis, as nossas relações elas são muito superficiais, a gente está muito disperso. Eu acho que talvez a palavra importante nesse momento, nós às vezes estamos dentro de casa, estamos dispersos, nós não estamos tendo sabedoria, nós não estamos tendo competência para liderar nossa família, nós não estamos tendo competência para gerar um ambiente harmonioso. E é por isso que é tão importante a gente ter a nossa mente humilde, né? Ter uma postura humilde. Aí o versículo 9 vai dizer assim, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Tornando aqui a ideia de retribuição, de pagamento, né? Olha que interessante, quando a gente pensa em retribuição, em pagamento, a gente podia lembrar assim, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então vamos pensar assim, o cara passou a vida inteira pecando. Eu e você, nós trabalhamos e o que a gente quer no final do mês? O pagamento do nosso trabalho. Então, nós passamos o mês inteiro trabalhando. Quando chega o final do mês, nós queremos receber o salário do nosso trabalho. Olha o que a Bíblia está dizendo. A gente vive pecando. O salário do pecado é a morte. Então, a retribuição justa do pecado é a morte. Então, assim, se Deus pune severamente com o pecador, ele simplesmente está fazendo um ato justo. Mas aí vai dizer que o salário do pecado é a morte, e o mas na língua portuguesa é uma conjunção adversativa que apontam duas ideias opostas no mesmo texto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Agora pensa comigo. Deus poderia pagar para nós um salário de morte. O que ele está dizendo aqui? Não pague um salário para quem te faz o mal, uma retribuição, um pagamento com essa natureza de perversidade.
você já recebeu a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Lembra quando Paulo faz referência a Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo, o vosso culto racional. Não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O primeiro recurso que ele faz é em referência aos primeiros capítulos de Romanos. Rogo-vos pelas misericórdias. Que misericórdias são essas? Tudo que Paulo escreveu do capítulo 1 ao capítulo 11, que nós somos pecadores, que o salário do pecado é a morte, que nós merecemos o inferno, que a ira de Deus tem que se manifestar sobre nós, mas as misericórdias de Deus. Abraão foi justificado pela fé, o gentio é justificado pela fé, nós, todo mundo é justificado pela fé. Então ele usa um recurso para lembrar as pessoas que nós alcançamos a misericórdia. Deus nos alcançou por meio da sua graça e por sua misericórdia. Nós já temos a bênção, nós já alcançamos a bênção de Deus. Então agora, mesmo que as pessoas nos tratem mal, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que a retribuição, o pagamento nosso é contrário à lógica de maldade e de perversidade. Bem dizendo, a ideia aqui é a retribuição é com uma intenção beneficiadora. Então, olha só, gente que quer pacificar, gente que quer trazer um ambiente mais harmonioso para uma tempestade, para um momento de crise, ele vai ter que entender que ele precisa viver de uma determinada forma. Como? Viver retribuindo amor e bondade, retribuindo com amor e com bondade. A ideia aqui é retribuição com intenção beneficiadora. O salário do pecado é a morte, mas Deus dá vida. Às vezes a atitude das pessoas se torna uma dívida para conosco, mas a maneira da gente sanar a dívida delas e exercer o pagamento é com amor e bondade. O mal é natureza perversa, eu já disse isso, né? Vou repetir. Ele pode se revelar por meio dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes e próprias palavras. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Quantos de nós não temos tido uma reação? Então vamos pensar assim, ó. Ser, viver, receber, fazer, saber e oferecer. No ser alguém que busca a paz para com todos. No viver é viver retribuindo amor e bondade. Vamos parar para pensar aqui. Natureza perversa, mal. Quantos de nós, eu me incluo, tá? Estou me incluindo. Quantos de nós, nesse período de quarentena, não tivemos pensamentos totalmente perversos contra nossa esposa? Quantos de nós não tivemos sentimentos perversos, de natureza perversa, mal, em relação às nossas famílias? E eu vou dizer mais, as atitudes, hein? A atitude que a gente tem tido reflete o que para quem está perto de nós? Qual é o tom? Qual é a intenção que está por trás das nossas palavras? Irmão, isso dói na minha alma. Porque muitas vezes eu vejo a gente com um comportamento como um homem, onde nós deveríamos bem dizer e glorificar a Deus na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. E às vezes nós estamos sendo pessoas injuriosas. E quando eu falo de pessoa injuriosa, porque o texto vai dizer, tornando mal por mal ou injúria por injúria. Injúria aqui é a ideia assim, ó, é uma intenção, é uma reação ofensiva, sabe? É a ideia assim, eu vou me defender e vou... Tudo isso vai fazer a gente refletir sobre o quê? Que o que nós estamos fazendo é desagradável a Deus, é errado, é destrutível e venenoso. Deus está dizendo para nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para o quê? Olha que coisa extraordinária. Nós devemos bem dizer, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos alcançados pela bênção. E é muito interessante que eu fui estudar essa palavra bem dizendo, e no original, a proposta, as variações dessa palavra, é a ideia assim, ó, é uma linguagem polida, é uma fala recheada de gratidão, é um discurso mais elegante, mas não para aí. A ideia de bem dizendo, de bênção, tem relação com consagração, fala clara, benefício, bênção concreta
e uma fala com excelente qualidade. Mas vamos pegar as 3 primeiras. Fala polida, fala de gratidão e um discurso elegante. Vamos pensar, até para com Deus. Você já fez uma oração de gratidão porque Deus está provendo para você os seus recursos? Mesmo que você talvez tenha perdido o emprego, vamos pensar. Você tem uma igreja por trás de você, você tem pessoas, você tem família, pessoas que não vão deixar você passar fome. Talvez você não vai ter luxo, talvez você vai passar por um período de provação, de dificuldade, de privação, vamos assim dizer. Mas vamos parar para pensar, fome você não vai passar. Deus vai suprir por meio de irmãos, por meio da igreja, por meio da família, de alguém, milagres vão acontecer. Nós aqui na primeira igreja de Itaquera, como muitos de vocês sabem, nós temos uma prestação aqui de R$26 mil dessa propriedade. Deus supriu esse mês de março, mês de abril, nós conseguimos pagar tudo. Deus levantou pessoas que nem são da nossa igreja, ofertaram para nós. Então pensa assim, você já falou com Deus numa linguagem de gratidão porque você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde morar? Uma linguagem polida, né? Eu mesmo. Às vezes eu sou muito assim, direto. Eu acho que eu preciso melhorar na linguagem polida com minha esposa, por exemplo. Ter um discurso mais elegante, mais educado, mais amoroso, sei lá. O texto está dizendo que eu e você, nós somos chamados para bem dizer. Linguagem polida, linguagem de gratidão, um discurso elegante. E isso vai gerar consagração, isso é fruto de uma fala mais clara, de alguém que quer causar benefício. O resultado disso é bênção concreta, qualidade, excelente qualidade na relação. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal. E os seus lábios não falem um engano. Eu não tenho dúvida de que, olha só, eu coloquei ser, viver, receber qualidade de vida nos relacionamentos, sentimentos e emoções. Quando eu e você, nós conseguimos segurar a nossa língua e quando a gente tenta não falar aquilo que é enganoso, aquilo que é perverso, com a intenção de ferir, olha só, não fale maldosamente, não fale com a intenção de ferir e de enganar. Então, por exemplo, né, se você olhar na internet hoje, né, nós cristãos, talvez você que está assistindo esse vídeo aí, né? O tipo de linguagem, o tipo de fala, a agressividade ao escrever, ao debater sobre política, ao debater sobre esquerda, direita, eu não quero nem entrar nesse negócio aqui, mas pensa assim, você está oferecendo um testemunho cristão? Você está lembrando que, você sabe que Deus é soberano e é Deus que sustenta a gente, ou você está agarrando sua confiança e sua esperança nos governos, nas políticas públicas? Eu não estou dizendo que nós não devamos lutar e clamar por uma sociedade mais justa, mas gente, lembra assim, nós estamos lidando com homens e mulheres pecadoras, perversas, de natureza ruim. Então o problema do homem não é só moralidade, não é só justiça, é a espiritualidade. Deus precisa quebrar o coração. Ninguém se converte na marra, ninguém se converte por estatal, por instituição, de cima para baixo. As pessoas se convertem por ação do Espírito Santo. Então lembra assim, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem o engano. Eu acho que isso aqui vai gerar para nós 4 coisas. Qualidade na vida, qualidade nos relacionamentos, qualidade nos sentimentos, qualidade nas emoções. Quando eu sei ouvir, quando eu refreio minha língua e eu penso bem antes de falar, isso gera mais vida nos relacionamentos. Isso gera mais vida na minha própria vida. Eu tenho um sentimento de maior alegria, de maior satisfação. Eu tenho qualidade nas minhas próprias emoções. Não fale maldosamente. Inclusive com os de casa, né? Que a gente, eu tenho insistido com essa ideia, quando a gente fala sobre família aqui na igreja, eu falo sobre isso, né? Às vezes a gente tem a ideia de tratar melhor os de fora do que os de dentro, cara. E nós como marido, nós como homens, pastor, né? Pastor às vezes trata as pessoas da igreja melhor do que a família, dá mais tempo. Eu sei que o nosso trabalho exige muito, mas olha a complexidade da temática. Eu e você, nós precisamos desenvolver mais qualidade de vida, mais qualidade de relacionamento, qualidade de sentimentos e emoções. Gente que sabe lidar com esses aspectos, ele consegue ser um agente mais eficiente de paz, consegue pacificar. Vamos correr. Nós precisamos desviar do caminho, nós precisamos se afastar do mal, nós precisamos evitar, manter distância. Olha o que o texto vai dizer. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. E eu vou encerrar por aqui. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e a siga. Qual é a ideia? Mal, natureza perversa. O bem é aquilo que é útil,
natureza alegre, saudável, honesto, honrado. A paz é a ausência de guerra, tranquilidade, harmonia, concordância. A ideia de seguir é que é como se o apóstolo Pedro estivesse falando para nós assim, ó, empenhe-se nisso. Empenhe-se nisso. Nisso que insistir em buscar a paz. Talvez eu e você hoje, nós precisamos tomar a seguinte decisão diante de Deus, fazer uma oração. Deus, me ajude a buscar a paz dentro da minha casa. Me ajude a buscar a paz na minha família. Me ajude a buscar a paz com o meu esposo, com a minha esposa. Me ajude a buscar a paz no meu emprego, no meu trabalho, com meus funcionários ou com o meu empregador. Me ajude a buscar a paz na minha igreja. Irmãos, nós mais do que nunca carecemos de homens espirituais, homens cheios de Deus, homens com sabedoria para ajudar a igreja. Nós vivemos num tempo tão diferente, num tempo difícil inclusive, mas num tempo também cheio de oportunidades, onde a gente tem uma grande janela chamada internet, chamada YouTube, chamada Facebook, onde nós podemos dar testemunho, onde as nossas famílias nesse momento podem fazer grande diferença na vida de outras famílias. Mas eu temo pelo nosso testemunho, eu temo demais que o nosso testemunho como cristãos possa atrapalhar isso. Deus está nos chamando a ser pacificadores. Então, aparte-se do mal, faça o bem, busca a paz e a siga. Você precisa então ser alguém que busca a paz, viver retribuindo o amor, e com isso você vai receber qualidade nos relacionamentos, na sua vida, nas suas emoções, e você precisa fazer um negócio, se desviar do mal. Saber que Deus é soberano, que tudo sabe, que tudo vê, e oferecer um testemunho que agrade a Deus. Cresça no conhecimento, cresça na fraternidade, cresça na espiritualidade, cresça na moralidade e ofereça para as pessoas um testemunho que possa aproximá-las de Jesus Cristo. Lembre-se, você está em quarentena com Deus ou em quarentena de Deus? As nossas atitudes, a nossa relação com o tempo e a sua utilização, a relação que revela o momento de crise, né? As nossas reações vão revelar as nossas atitudes em momento de crise, e essas reações vão mostrar se há qualidade relacional, saúde ou doença, doentia, se a gente é capaz de dar uma direção esperançosa ou se nós vamos ser inclusive agentes de um ciclo de crise que aumenta e que se repete. Que eu e você sejamos bênção, que eu e você sejamos homens pacificadores, que eu e você sejamos usados nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande alegria estar com vocês, que Deus abençoe, viva e reflita a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um abraço, Deus abençoe!